Não sei, né? Não sei. Depois dessa derrota do Corinthians aí para Inter No de fim de Limeira em semana, seu casa, time poupou os jogadores, jogou mal na arena. jogou bem E aí, mal. esse jogo era pra poupar? Era melhor usar o Era, jogador né? preparar pra quarta? O que que era pra fazer? Não, esse jogo era para poupar, sim, porque o Corinthians jogou com o time titular em quase todos os jogos até aqui. Desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, a viagem para o Uruguai, para o Paraguai, foram sempre os mesmos jogadores, o time que o Thiago Nunes está confiando e acreditando, né? E agora era um momento, ainda mais depois do resultado que perdeu no Paraguai e vai ter que buscar 2 gols jogando em casa, então é um jogo que vai ter uma demanda física muito maior, vai ter um desgaste emocional, desgaste físico. É claro que o ideal mesmo era preservar os principais jogadores, né? É, Só... então ele tirou o Fagner do time, tirou o Camacho, que vinha numa sequência grande de jogos, tirou o Bocelli, bom, ele tirou o Luan, então ele poupou bastante gente. Mas sabendo que o pior poderia acontecer, que ninguém imagina que esse pior acontece, né? Porque a Inter de Limeira, vamos lembrar, a Inter de Limeira é um time recém-promovido à elite do futebol paulista. A Inter de Limeira estava na segunda divisão no ano passado. O Corinthians não importa o time que você coloca, você pode colocar o time reserva. Você não pode perder para a Inter de Limeira jogando em casa diante de quase 30 mil torcedores. Isso aí assim, não pode, isso não pode acontecer. Então, Mas é só um reflexo do mau momento que o Corinthians está vivendo, na minha opinião, um time que não consegue construir muita coisa e vai de encontro com o que a gente falou no episódio passado, todo esse rompimento de ideia de jogo. Um time que jogou por 10 anos de um jeito e o Thiago Nunes está tentando fazer com que esses jogadores entendam um jeito totalmente diferente de jogar. Isso vai ter oscilações, o time vai perder alguns jogos, o time vai ficar exposto, e foi o que aconteceu. Um time sem entrosamento, já não eram os titulares. Um time sem entrosamento, com modelo de jogo novo, tentando entender uma nova maneira de trabalhar, é claro que ele vai ter seus problemas. Isso foi o pior resultado possível do aspecto emocional. O Corinthians entra agora quarta-feira para jogar contra o Guarani do Paraguai, muito pressionado, né? Porque são 2 derrotas seguidas na semana, nenhum gol marcado em 2 jogos, sendo que quarta-feira ele vai precisar fazer no mínimo 2 para se classificar. O histórico recente, ele dá confiança para o torcedor do Corinthians? Não, não dá. Nenhuma confiança, né? Acredita porque é passional, sim. porque torce pro time, porque ama o time e acha que vai dar. Mas o futebol já deixou de ser esse oba-oba há muito tempo. Eu acho que é momento de se preocupar, é um momento preocupante. Mais uma vez, o técnico do Corinthians acho que erra na avaliação quando ele coloca o Gustavo, né? Porque não dá, né? Não Então, dá. só... Ele Você quer ouvir temos o... o Wagner, Love, Mário, temos o Wagner Love para ele colocar no jogo. Quem que ele colocou? Ele colocou o Gustavo. Não, mas só pra não Ele, ficar muito fora do tema, porque eu sei que você vai reclamar. Deixa eu é, só pôr o áudio aqui do Thiago Nunes, porque o trechinho que foi liberado pra nós é dele falando justamente dos jogadores que ele não aproveitou todos, jogou com os boa. caras variados aí, e aí depois você já volta e, Joga o e professor no ar, então. desembucha. Vai, Beleza? professor, fala pra gente ouvir. A gente tirou alguns jogadores do time, principalmente pela sequência dos jogos, né? Hoje foi nosso 8º jogo. O Fagner, né, se iniciasse o jogo, ia fazer seu 8º jogo. E a preocupação nossa é justamente com problemas de lesões, né? Porque a situação do desgaste ele existe, acaba interferindo um pouco no rendimento técnico muitas vezes, mas a questão da lesão principalmente é o que mais nos preocupa. A gente tirou alguns jogadores pensando em economizá-los e guardá-los para energia, pensando também na quarta-feira. É isso aí, Diegão. Deu pra ouvir aí? Não, perfeito. Muito bem, é isso mesmo, né? Ele tem uma opção, né? Tudo por conta da derrota na quarta-feira. Agora o time precisa fazer 2 gols. E claro, ele teve que dar uma segurada em alguns
de seus atletas, mas aí ele erra na escolha do elenco que ele vai jogar. Já que você vai preservar o Bocelli, por exemplo, você tem o Wagner Love e o Gustavo, você tem que pôr o Wagner Love para jogar, porque ele é muito mais jogador que o Gustavo. Todo torcedor corintiano que acompanhou esse jogo Corinthians 0 Inter de Limeira 1 pôde perceber que o Gustavo tem muitas dificuldades, né? Ele tem muitas deficiências no trato com a bola, no que se refere à finalização, foi muito mal. No começo do jogo ele recebe uma bola totalmente em condições, Marião, muito parecido com a bola que o William finaliza para fazer o gol do Palmeiras contra a Ponte Preta. Sim, exatamente. O William, como um jogador de trato refinado com a bola, ele mete uma chapa lá no outro canto do goleiro e corre para o abraço e faz o gol. O Gustavo fecha o olho, bate o pé na cara da bola, ela vai reta. Ela vai reta na mão do goleiro da Inter de Limeira, que faz uma defesa fácil, uma defesa tranquila. Então, assim, a diferença técnica entre o Gustavo e outros jogadores, para mim, é gritante. Tem gente que vai falar que eu pego muito no pé do Gustavo, que eu odeio o Gustavo, que eu critico demais. Ele é que, desculpa, para mim, ele é muito fraco, ele não é jogador de time grande. Esse cara não joga no Cruzeiro, ele não joga no Atlético Mineiro, ele não joga no Palmeiras, ele não joga no Flamengo, ele não joga no Grêmio, ele não joga no Internacional, não joga. Tem jogador, sabe, agora o William do Palmeiras, ele é titular em todos os times, talvez o Flamengo não, Talvez no Flamengo não. Talvez não no Flamengo, mas em todos os times do Brasil, o William é titular. Então, um time grande, um time que tem aspirações na temporada, ele precisa de jogadores assim, né? E aí eu acho que ele erra na escolha do Gustavo, mas assim, é um mero detalhe. O time mais uma vez jogou mal, acho que, claro, muito desentrosado, jogadores que nunca jogaram juntos com esse técnico. O Corinthians vive um momento delicado, um momento muito preocupante, e não deveria ser assim, né? Mas o futebol brasileiro é assim. Em menos de um mês de preparação, o cara já está colocado contra a parede, ele já precisa dar resposta para a torcida, ele já precisa vencer jogos para ter a manutenção do seu emprego, e o Corinthians... Então é uma roubada gigante, né? Essa Libertadores, antes da fase de grupos, a gente já não tem pré-temporada. Você ainda tem um jogo com um caráter super decisivo, que são esses jogos de Libertadores, é muito ruim. Eu acho bom o torcedor do Corinthians se preparar para o pior, porque pode acontecer, né? Já aconteceu em 2 jogos. São 2 jogos, 2 derrotas, tomou 2 gols, não fez nenhum, e é um time diferente de 10 anos passados aí, o Corinthians toma gol todos os jogos. É isso que eu queria falar com você. Acho que a maior diferença agora é esse ano o Corinthians fez 11 gols, tomou 9. Tipo, quase todo jogo ele toma em 8 jogos. Mais de um gol por partida, é isso. Mais de um gol por partida, exatamente. E não dá pra ser assim, né? E outra coisa que eu queria falar, por que você acha que o Wagner Love não... Tipo, parece que ele perdeu um pouco espaço com o Thiago Nunes. Você vê desse jeito também? Parece que sim. Eu acho assim, a idade realmente chegou para o Wagner. Ainda vejo ele como um jogador útil, um jogador de qualidade, muito pensando em quem disputa a posição com ele. Se eu tenho Gustavo e Wagner Love, eu não tenho dúvidas de quem é o cara para jogar. É o Wagner Love. Agora, a gente não está ali no dia a dia acompanhando os treinamentos, né? Então, fica difícil para saber o que se passa na cabeça do Thiago Nunes, mas o que transparece para a torcida é que o Wagner Love, sim, realmente ele perdeu espaço, o Gustavo está na frente dele, mas acho que os jogos mostram também, né? Quando o Gustavo tem as oportunidades e não aproveita, eu acho que o Wagner Love, por justiça, se o técnico Thiago Nunes for um cara justo, que eu espero que seja, ele também vai dar uma sequência para o Wagner Love poder pelo menos mostrar nos jogos. Uma coisa é você estar no treino, agora tem que mostrar no jogo do que você é capaz. Eu acho que sim, o Wagner Love deveria ter oportunidade, porque a vida inteira dele, eu acho que ele tem qualidade, ele tem atributos como jogador muito
mais amplos do que o Gustavo. O Gustavo é um poste, é um cara que vai bem na bola aérea e nada mais. O Wagner Love é um cara que sabe fazer um pivô, se precisar sair da área, ele sai da área também, se precisar recompor, ele tem força física para recompor, acompanhar o jogador adversário, coisas que o Gustavo não faz. Então eu acho que por esses motivos o Wagner Love está muito à frente do Gustavo, né? Agora vamos esperar, é o começo de trabalho, né? É difícil, é um mês e pouquinho. O Corinthians já tem muitas dúvidas, já tem uma cobrança muito grande. Só que aquilo que a gente falou, a gente não pode ter nenhuma verdade absoluta nesse momento da temporada, né? É tudo muito cedo, Sim. O torcedor tem que ter paciência, tem que ter calma e se preparar para o pior, porque pode acontecer. É perfeitamente normal, depois desse resultado negativo no Paraguai, o Corinthians sofrer, né? Sofrer e não conquistar essa vaga na Libertadores. E eu digo mais. É muito difícil que o Corinthians, que um time, qualquer que seja, um time tenha sucesso logo que um técnico chega com pouco tempo de preparação, conseguir ter sucesso numa competição como a Libertadores. É muito difícil. Tá, vamos supor que o Corinthians se classifique. Não espere que o Corinthians vai chegar numa semifinal de Libertadores, porque não vai também. Não vai. É um elenco limitado, é um time que tem deficiências, com um técnico novo que está chegando para montar um time do zero. Então, assim, você imaginar que esse time vai chegar numa semifinal de Libertadores, vai chegar na final, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Então, ele classificando ou não classificando, para mim não muda muita coisa. Porque se ele classificar, eu acho pouco provável que ele tenha um sucesso duradouro na competição. Então ele não classificando já não muda muita coisa para mim. Segundo então, eu ouvi, falou que nos planos do Corinthians é chegar nas oitavas, que é o que está contabilizado também no orçamento, que eu não entendo esses orçamentos de clube que já conta que vai chegar em tal fase do... Eles colocam lá tudo que a gente falou do aspecto financeiro que a Libertadores pode trazer, né? Bilheteria. Projeções. Não, aí tudo bem. Assim, pelo time, dependendo do grupo, vamos supor que o Corinthians... então, cai Palmeiras, cai Corinthians, aí vem, sei lá, o The Strongest e Universidade do Chile. É um grupo chato. Mas dá para classificar em segundo? Dá para classificar em segundo. Não, se for, eu acho que se chegar na fase de grupos, tem tudo para passar, porque é o Palmeiras, Bolívar e Tigre. Então, aí chegaria numas oitavas de final e assim, teria a possibilidade de passar ou não. Então, por isso, eu acho que não muda muita coisa. Se, assim, eu estou dizendo na manutenção do Thiago Nunes. Sim. Eu acho que não muda muito ele entrar na Libertadores ou não entrar. Não é por isso que ele deve ser demitido, não é por isso que o trabalho dele deva ser colocado em xeque. Eu acho que, claro, ele vai ter muita cobrança e a gente sabe como é o ambiente de Palmeiras, como é o ambiente de Corinthians, o que acontece ali dentro de torcida, de direção, é muito complicado. Mas ele entrou numa puta roubada, né, Mário? É uma baita roubada. Você vê que ele já tá sentindo, porque quando perdeu lá pro Guarani, ele falou, o Pedrinho não treinou comigo, então provavelmente não vai participar do outro jogo, porque acho que o Pedrinho chega essa semana, né? Não sei exatamente. Isso. Não treinou comigo. Depois do jogo da Inter de Limeira, ele já começou. Não, tô conversando com o Pedrinho pelo telefone. Isso é pressão interna, porque... Não, é porque ele tá vendo que... Ele treinou, ele treinou o Pedrinho time, pelo telefone? Não, assim, ele tá vendo que se ele tiver a possibilidade de ter o Pedrinho, ele pode ter mais chances de ganhar, ele sabe disso. Por mais que o Pedrinho não tenha treinado com ele já tá percebendo. Com esse time aqui, eu tenho um teto. Eu chego nesse teto, ele não sai disso. Agora o Pedrinho é um cara que tem o drible, é um cara que tem um chute de fora da área. Ele pode dar algo mais que esses caras não estão dando. Eu tô falando faz tempo, esse time é limitado, esse elenco não pode ser fechado desse jeito. Esse elenco precisa de reforço. O time é fraco, o time é muito fraco.
Segundo o Mas diretor, fechou, hein? Você falou que tá fechado. ele falou, não, ele falou que está satisfeito, o que é mais absurdo ainda. Ele está contente, ele está gostando do que ele está vendo. Isso é muito preocupante, né? Ixi, Maria. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians precisa dar uma resposta. Eu acho que vai ter um ambiente favorável. A torcida Palpite, não palpite, vai. palpite. Passa ou não passa? O Corinthians passa 2-0 Não pro senti Corinthians. muita confiança nesse seu. Eu tenho que acreditar, né? Não vou falar aqui que não passa, mas Se o Corinthians toma um gol, ele tem que fazer quanto? 2x1 passa ou não? 2x1 é pênalti? Não, acho que tem gol fora aí, né? Ixi, Eu acho. eu não Eu sei. acho não. Eu acho só que tem gol levantar fora. Eu vi alguma coisa. o regulamento aqui, mas eu acho que o Corinthians avança com 2-0 na Bacia das Almas, com muito drama, pro Thiago Nunes já começar, né? Já começar a vivenciar esse sofrimento, o que é Corinthians, vai ser bom para ele entender direito o lugar que ele está trabalhando. Então, E como o jogo Derbycast é de decisivo. segunda-feira, Sim, na quarta-feira enfrenta o Guarani e no final de semana enfrenta o São Paulo. Certo? Um rival. Tá certo. meio capenga, mas é um rival. A gente não sabe quem começou pior esse ano, se foi o Corinthians ou se foi o São Paulo. Os Se dois. perde os dois, você acha que balança ou você acha que o Thiago Nunes está intocável no momento? Não, intocável não, mas também não balança. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Balançar, eu acho um verbo pesado Ô, porque ele vai passar. balancei, canta aí, pô. É, não acho que balança, mas será pauta. Com certeza será pauta. Em todos os programas Sim. vão questionar, vão falar do começo, que o começo não é bom, vão levantar questionamentos sobre a força do elenco, se o time do Corinthians, o que o Corinthians vai brigar no ano. Vai vir um monte de coisa, né? Porque Um monte uma de coisa coisa que vai vir à acontece tona. também é que Mas conhecendo o presidente, eu acho que não passa pela cabeça dele demitir um técnico com um não é o mês. perfil, não é o perfil. Pô, a gente tem um mês. É um mês Não, de eu não trabalho. acho que deva cair, mas é que por mim, quanto mais caos do seu Concordo. lado aí, melhor. Você tá, claro, é assim mesmo que funciona. E é um jogo difícil, né? Porque no final de semana o Corinthians joga no Morumbi, é um jogo fora de casa. E num clássico fora de casa, é perfeitamente normal uma derrota. Não seria nada de anormal. Sim. Seria uma tragédia completa, né? Se eliminado da Libertadores, perder para o São Paulo, sim, o trabalho dele começaria muito, mas muito ruim. O que ele leva assim a favor dele é esse método do André Sanches não querer demitir técnico de forma prematura. Assim, é ridículo pensar isso, mas é um mês de trabalho. É Isso que o não pode futebol nem- brasileiro funciona assim, né? Não, Já eu tiveram dois sei. técnicos que caíram. O Botafogo já mandou embora o técnico, assim, mas é um absurdo, isso não pode acontecer. Não faz melhor. Eu acho que tem que esperar, porque no mercado também não tem outro melhor. Eu não vejo. Eu gosto do Thiago Nunes, eu acho que ele precisa de tempo. Talvez ele esteja um pouco surpreendido como as coisas acontecem de maneira rápida e uma cobrança enorme num lugar que ele nunca trabalhou. Ele nunca viu isso. E ele tá vendo que o negócio aqui é um furacão, velho. É isso que eu acho. Que uma coisa que coisa de foi 2 contra semanas. ele. Quando ele pensou naquela coisa da ética, ele veio com a mentalidade do Atlético Paranaense. O Atlético Sim. Paranaense joga o estadual com o Sub-20. Ele tava em outra dimensão, O né? Atlético Paranaense, se ganhar, se perder estadual, tanto faz. A pressão é só em Curitiba. A dimensão dos programas não são tão grandes. A grade esportiva que toma conta das TVs a cabo do Brasil, não falam de Atlético Paranaense. Não. Só o programa local lá de Curitiba vai falar e só vai falar do Atlético Paranaense quando for campeão. A grade nacional, certo? É isso, é assim que funciona É assim. o noticiário esportivo no Brasil. Então eu acho que agora o bicho ficou meio assustado, porque pouco tempo de trabalho, jogou 8 jogos.
perdeu 4 e ganhou 4, né? Acho que essa que é o prognóstico do cara. Um desempenho desse, num começo de trabalho, num time do Atlético Paranaense, nada contra o Atlético Paranaense. Eu acho que é um trabalho exemplar no futebol brasileiro. Mas estaria tranquilo. Agora aqui já tô começando a falar. E tem o fato de ser um jogo eliminatório, né? Você tem um jogo eliminatório antes da fase de grupos. Ficar nessa posição de Libertadores é complicado, porque começo de temporada, você tem jogo eliminatório pro que seria a maior competição do ano, que todo time brasileiro, por mais que você falou, não vai chegar longe, mano, tá lá dentro e os caras esperam que vai jogar e vai ganhar. Não, claro, mas assim, Né? eu sou... Eu sei, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que aí pesou em cima dele, né? Então essa expectativa então da torcida corintiana vai passar aqui, no sufoco. Vai ser assim, né? Vamos ver que quarta-feira nos reserva. Mas é isso, o time vive uma semana muito decisiva. O Brasil e hoje perdeu um dia de treino, né? Por causa da chuva aí. Você está bem? Não, foi tudo certo. Por aqui foi tudo certo. Eu não tive que pegar as vias principais da cidade, então não tive nenhum problema. Mas a cidade realmente foi um caos total. As ruas estavam vazias, assim, porque não tinha trânsito, né? O trânsito estava em outro lugar. Onde eu transitei por hoje, Ninguém chegou aí. Aqui não. Nada como estar no meio das elites. Foi tudo tranquilo. Tá certo, Diegão. Então é isso, né? Quarta-feira, vamos ver o que nos reserva. E claro, o Derbycast da semana que vem, da segunda-feira, promete e promete muito.